Olá, eu sou a Camila Mendes e a minha dupla é a Analice Lima. Somos discentes do curso de farmácia da turma de Microbiologia Aplicada 2024/2 e o orientador é Fábio Pildornas. Vamos falar um pouco sobre a Coxiella sp e a febre Q. Bom, vamos falar um pouco então sobre o histórico da febre Q, que foi descrita inicialmente na Austrália, em 1935, quando Edward Derrick foi convidado a investigar uma doença em um grupo de trabalhadores de um matadouro. Derrick examinou todos os afetados e não conseguiu chegar a um diagnóstico a partir do histórico dos pacientes, exame físico e algumas investigações. Assim, por não conhecê-la, passou a denominá-la de Curie Fever ou febre Q. Conforme a epidemiologia da doença se tornou conhecida e o status como zoonose foi estabelecido, a investigação perdeu a força. Posteriormente, Burnett e Firma isolaram a bactéria intracelular fastidiosa de porquinhos da Índia que haviam sido injetados com sangue ou urina dos pacientes de Derrick e a chamaram de Pizza Burnett. Essa bactéria era morfológica e bioquimicamente semelhante a outras bactérias gram-negativas. Com base em características culturais e bioquímicas, Philip classificou Archaeopteryx burnett em um novo gênero, Coxiella, nomeando em homenagem a Harriet R. Cox, que isolou essa bactéria pela primeira vez nos Estados Unidos. Esse gênero continha apenas uma espécie, Coxiella burnett. Desde então, ele foi isolado de vários mamíferos e de carrapatos e pode persistir no ambiente. Essa doença ela era caracterizada por uma febre alta e incapacitante que durava até 2 semanas, frequentemente apresentando complicações pulmonares e semelhantes à gripe, e o único traço consistentemente observado dessa febre era a prevalência entre indivíduos que trabalhavam com material animal. Coxiella burnett continua a intrigar pesquisadores como um dos patógenos intracelulares mais altamente infecciosos e os únicos no mundo microbiano. Ela é uma bactéria ambientalmente estável e tem a menor dose infecciosa bacteriana conhecida pelo homem, com menos de 10 bactérias capazes de causar doenças. A Coxiella burnett é um coccobacilo gram-negativo, intracelular obrigatório e de alta resistência. Além disso, se reproduz por divisão binária e apresenta alta resistência ao calor, podendo suportar até 30 minutos sob temperatura de 60 graus. E aí, em função dessa característica, o método de pasteurização tradicional do leite sofreu alterações por não atender aos padrões de segurança alimentar. Dessa forma, durante a pasteurização rápida, a temperatura do leite cru é mantida a 72 graus Celsius por um período de 15 segundos. Este método é considerado mais eficaz na destruição do micro-organismo e aceito pelas autoridades sanitárias. Entre as principais características dessa bactéria está a resistência aos agentes físicos e químicos. No solo, essa bactéria ela pode permanecer viável por 4 meses e até 36 meses na fezes de carrapatos à temperatura ambiente. E além disso, ela também é resistente à radiação ultravioleta. Em relação aos agentes químicos, essa bactéria ela é resistente à solução de hipoclorito de sódio, 100 mg por ml, e às variações de pH. Além da resistência, a Coxiella burnett ela tem um elevado poder infectante e acredita-se que 1 a 10 células microbianas sejam suficientes para desencadear a doença. E por esse motivo, o microorganismo recebeu do Center for Disease Control and Prevention, o CDC, classificação que a coloca na categoria B, de microorganismo com potencial uso como arma biológica. Bom, animais de fazenda e animais de estimação são os principais reservatórios de infecção, e essa doença ela está associada a um amplo espectro clínico, desde soroconversão assintomática ou levemente sintomática até doença fatal. E durante a última década, o conhecimento sobre a febre Q se expandiu muito,
principalmente devido à identificação de novas manifestações clínicas, ao reconhecimento do papel dos fatores do hospedeiro na expressão da febre Q aguda e na evolução para a infecção crônica, e a adoção de regimes antibióticos combinados prolongados para endocardite por febre Q. A partir de evidências experimentais e epidemiológicas, não há dúvida de que os aerossóis contaminados são o principal mecanismo pelo qual a Coxiella burnetii ela é transmitida aos seres humanos. Pessoas com contato com animais de fazenda podem ser infectadas pela inalação de aerossóis contaminados do líquido amniótico ou placenta ou contaminada, mas também estão em risco os funcionários de laboratório que trabalham com animais infectados. Além disso, temos a via oral, já que os mamíferos eles também eliminam essa bactéria no leite e, portanto, o consumo de leite cru ele pode ser uma fonte de infecção e, além disso, a ingestão de queijo pasteurizado e fumo de tabaco também podem ser fatores de risco para a aquisição de febre Q. Bom, sobre a transmissão de pessoa para pessoa, é raro, mas ela pode acontecer através da transfusão de sangue coletado de paciente com febre Q. Nos animais, a transmissão é através de carrapatos infectados e isso porque os carrapatos eles expelem grandes quantidades dessa bactéria em suas fezes na pele do animal hospedeiro no momento da alimentação. Animais que vivem em contato próximo podem ser infectados com Coxiella burnetii, por exemplo, quando as vacas elas forem importadas para uma área de infecção endêmica, 40% das vacas não infectadas foram infectadas por essa bactéria em 6 meses. Os cães eles também podem ser infectados pelo consumo de placenta ou leite de ruminantes infectados e pela via aerossol. Os sinais clínicos em ruminantes parecem ser limitados a animais gestantes e são caracterizados por abortos, natimortos e nascimento de animais pequenos ou fracos. Em ovinos e bovinos experimentalmente infectados, desenvolveram febre, anorexia e sinais respiratórios leves, como tosse, rinite, aumento da taxa respiratória. Dos testes diagnósticos, os laboratórios eles geralmente utilizam a PCR para detectar a Coxiella burnetii em secreções, excreções e tecidos, e a histopatologia e a PCR quantitativa podem ser úteis para estabelecer um papel causal. E a cultura ela é raramente usada para diagnóstico. Além disso, também é utilizados testes sorológicos, incluindo a imunofluorescência indireta e o teste de ELISA, microaglutinação e fixação de complemento para ajudar a diagnosticar a febre Q. Para o tratamento, alguns profissionais eles recomendam antibióticos, geralmente as tetraciclinas, em rebanhos que estejam abortando por Coxiella burnetii. Para a prevenção, minimizar a introdução de novos animais pode reduzir o risco de introduzir a Coxiella burnetii em uma fazenda não infectada. Em um rebanho infectado, espera-se que medidas padrão de controle de abortos, como o uso de área de parto segregadas e a queima ou enterrar a placenta em membranas fetais, diminuam a transmissão entre os animais. O controle ambiental inclui limpeza e desinfecção regular, particularmente de áreas onde os animais descansam, bom manejo do adubo e evitar atividades que possam gerar bactérias aerossolizadas, como espalhar adubo durante condições de vento. Além disso, um bom controle de carrapatos também é geralmente recomendado. Em humanos, a febre Q ela pode se dividir em febre Q aguda e febre Q crônica. A febre Q aguda é geralmente uma doença semelhante à gripe de gravidade variável, com sintomas que podem incluir febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga, mal-estar, mialgia, artralgia e tosse. Após a fase aguda, 1 a 5% dos casos podem evoluir para a cronicidade. A forma crônica da doença se dá em função de uma resposta imune ineficaz e apresenta evolução lenta, podendo se manifestar meses ou anos após a infecção. Dentre as complicações associadas a essa fase, a endocardite é a manifestação mais comum.
apresentando elevada letalidade, principalmente em pacientes com histórico de doença valvar. Em humanos, a febre Q geralmente é diagnosticada por sorologia ou por PCR. Os ensaios de PCR podem detectar ácidos nucleicos de Coxiella burnetii em uma ampla variedade de amostras, incluindo a amostra de sangue, soro, suaves da garganta, líquido cefalorraquidiano, urina e tecidos de locais afetados. Na febre Q aguda, a PCR é geralmente útil durante as 2 primeiras semanas da doença e é menos provável que seja útil como diagnóstico à medida que os títulos de anticorpos aumentam. Assim como nos animais, o isolamento de Coxiella burnetii é raramente utilizado. IFA, ELISAs e fixação de complemento são frequentemente empregados para diagnóstico sorológico, mas outros testes também foram utilizados. Para o tratamento, os antibióticos podem encurtar o curso da febre Q aguda e reduzir sua gravidade. As tetraciclinas são mais frequentemente recomendadas em pacientes não grávidas, mas outras drogas são algumas vezes usadas. O trimetoprim e o sulfametaxazol é frequentemente empregados em mulheres grávidas para evitar os efeitos colaterais de outras drogas. O tratamento da febre Q crônica é mais difícil. Os antibióticos simples geralmente não são eficazes. As tetraciclinas, combinadas com a hidroxicloroquina, são tradicionalmente empregadas, tipicamente por 18 a 24 meses, mas as tetraciclinas combinadas com as quinolonas também têm sido usadas com sucesso. Na prevenção, o uso de EPIs, ou equipamentos de proteção individual, ao entrar em contato com animais infectados é essencial. Além disso, o controle da exposição a aerossóis em abatedouros e fazenda e a pasteurização adequada de leites e derivados. No Brasil, há poucos casos de relatos da doença, onde a notificação dos casos em animais ou humanos não é compulsória. Mas em estados como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, já apresentaram informações sobre evidências sorológicas em humanos ou animais, e recentemente houve evidências sorológicas em animais encontrados no estado de Pernambuco. Dessa forma, a inclusão da febre Q como uma doença de notificação compulsória em humanos no Brasil será um passo importante para que ela deixe de ser negligenciada e subnotificada. Em conclusão, o farmacêutico bioquímico, que atua em laboratórios de análises clínicas, é essencial na detecção da febre Q, pois ele é capaz de realizar e interpretar exames laboratoriais, como sorologia, PCR e culturas celulares, e, além disso, ele é capaz de orientar sobre a escolha do teste diagnóstico mais adequado, conforme a fase da infecção, sendo ela aguda ou crônica, e, além disso, garantir a qualidade e a segurança dos exames laboratoriais, assegurando técnicas precisas para evitar falsos positivos ou negativos. O farmacêutico também é importante no apoio à farmacoterapia, orientando sobre o uso correto dos antibióticos e, assim, prevenindo a resistência microbiana e garantindo a adesão ao tratamento, monitorar possíveis interações medicamentosas e acompanhar efeitos adversos. Além disso, o farmacêutico ele também é importante na vigilância epidemiológica e educação em saúde, pois ele pode atuar na farmacovigilância, relatando efeitos adversos aos medicamentos utilizados no tratamento da febre Q, em unidades básicas de saúde, podendo educar a população e profissionais de saúde sobre a prevenção da doença, e também pode participar de pesquisas sobre novos tratamentos e diagnóstico precoce.